Olá, esta é a aula número 5 para os alunos do nono ano do ensino fundamental. O tema desta aula de hoje vai ser equação do segundo grau. Nós vamos resolver alguns exercícios do caderno da cidade, tá? E aí nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema um pouquinho complicado aí da matemática, e nós vamos realizar algumas atividades sobre isso, tá? O tema de equação a gente já estuda faz um tempo, desde do sétimo ano, que é primeiro, né, representar os números em forma, os números conhecidos em forma de letras. Geralmente a gente usa a letra X para representar, mas pode ser qualquer outra letra. E e aí a gente resolve fazendo as operações contrárias, não é? O contrário da soma, subtração, o contrário de multiplicar, dividir, resolve e encontra o valor da letra, tá? E aí as equações que a gente geralmente resolve são as do primeiro grau, que é onde eu tenho o x ou a outra letra qualquer, A, B, C, T, assim vai, elevado à primeira potência. No caso da equação do segundo grau, a gente tem uma estrutura um pouco diferente. A gente tem uma letra elevada à segunda potência, ou seja, x elevado à segunda potência, que é a maioria dos casos que a gente vai estudar, tá? E aí a gente vai discutir os métodos para poder resolver. Tem alguns métodos. Primeiro nós vamos começar resolvendo sem utilizar o método, vamos dizer assim, principal, que é o chamado fórmula de Bhaskara. Nós vamos debater outros métodos, porque nem sempre a fórmula de Bhaskara é um método usual para um determinado problema. Existem outros métodos mais fáceis, mas a fórmula de Bhaskara tem a sua importância, que depois nós vamos falar nas próximas aulas sobre ela, tá? Mas inicialmente nós vamos resolver sem fórmula, só aplicando as ideias que a gente já faz, porém vai acrescentar uma operação a mais, que a gente já faz usando as operações contrárias, tá? Bom, na página 80, dando sequência, né, a aula passada a gente falou sobre sistemas lineares. Agora nós vamos dar continuidade na atividade 2, na página 80, tem uns exercícios de introdução às equações do segundo grau. Então vamos lá. Continuando a busca por desafios, atividade 2, né? Joca e Luiz encontraram um que consistia em adivinhar o número que o outro colega pensou. Pense em um número. Como não sabemos o número, eu já coloquei aqui, ó, x. Eleve ao quadrado. Então fica x ao quadrado, já é uma equação já do segundo grau, não do primeiro grau, que nem a gente está acostumado. Se fosse só o x, seria primeiro grau, porque o x elevado a primeiro é o próprio x, ou seja, um número que não tem expoente está elevado à primeira potência, certo? Multiplique o resultado por 2. Geralmente a gente poderia colocar x ao quadrado vezes 2, mas o mais comum é quando eu tenho uma letra multiplicando um número, no caso x ou x ao quadrado, a gente coloca primeiro assim, ó, 2x ao quadrado, tá? Isso a gente lê que é o dobro do valor que foi pensado. E adicione 1 mais 1, então ficaria 2x ao quadrado mais 1. Esta é uma equação que a gente denomina como sendo a equação do segundo grau. No texto vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas já adiantando para vocês, a equação que descreve este problema seria essa aí, 2x ao quadrado mais 1. Ela é uma equação que a gente fala que é do segundo grau, porque eu tenho uma letra elevado ao expoente 2. E quando a gente fazer alguns exercícios de vestibulares e tal, esse tipo de coisa, agora está sendo tratada como equação quadrática, né? Quadrática a gente pensa, por exemplo, do quarto grau, por exemplo, né? Lembra? Mas a quadrática tem a ver com uma letra elevada ao quadrado, elevada à segunda potência, que a gente fala também ao quadrado, né? No caso aí seria o x. O x elevado ao quadrado seria o nome dado para a equação quadrática. Bom, tá aí a equação, e aí tem algumas situações para a gente poder organizar em dupla. Eu fiz mais ou menos o mesmo jeito que eu fiz na aula presencial, que tinha algumas situações que era para falar o número e tal, esse tipo de coisa. A gente preferiu não fazer dessa maneira, tá?
Então vamos lá. Organize-se em dupla, tire par ou ímpar para iniciar. Quem ganhar, pense em um número, realize as operações no box, ou seja, na caixa ali, né, na tabela, e fale o resultado ao colega, que deve adivinhar o número pensado. Depois, inverta os papéis. Bom, aqui o que eu fiz? Para não ficar com esse negócio de tira, para o ímpar, tal, não sei o que, eu dei sugestões de números e aí vocês iam aplicando as operações. Eu vou fazer o primeiro, que é usando o 5 como o valor desse número pensado, o 5, ou seja, o 5 no lugar do x, né? E aí, resolvendo as operações, a gente chega no resultado final. E aí eu vou dar uma sugestão de um outro número. Na aula presencial a gente fez 5 e 10, aqui também eu vou deixar a sugestão. Se você quiser fazer com outros números, pode fazer, tá? Só que vai ficar um pouco mais difícil de você corrigir, porque não tem a mesma dinâmica da sala de aula na aula remota, né? Mas aí eu vou deixar a sugestão aí para vocês do número. O primeiro eu vou fazer todo o cálculo e o segundo eu vou deixar para vocês poderem fazer, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o x igual a 5, então fica 5 elevado a 2, não é? Multiplico o resultado por 2, então resolvendo 5 vezes 5 dá 25, então eu coloquei 25 vezes 2, certo? 25 vezes 2 vai dar 50, aí fica 50 mais 1, o resultado final desta equação seria 51, tá? E aí o que eu vou pedir para vocês fazerem? Tentar fazer o mesmo passo a passo com o número 10, continuando 10 elevado a 2 e fazendo todos os passos até chegar no resultado final. Se quiser usar outro número, usa, mas eu vou usar como esse jogador 2 aí, sendo 10, e aí no final vai ter a resposta, né? Só que o problema de usar outro número é que eu não vou ter como corrigir, porque aí se pensar qualquer número, não tem como a gente fazer por causa do sistema de aula remota, tá? Bom, mas deixa a sugestão aí de 10. Aí o que faz aqui, ó? Atribua a letra ao valor pensado. Você e seu colega irão elaborar uma equação quando resolvido apresentar como raiz o número pensado. Bom, a equação a gente já colocou. Eu só vou mostrar para vocês como resolve uma equação de segundo grau desse jeito aqui, tá? Porque tem outras maneiras de resolver, então a gente vai pegar alguns problemas um pouco mais fáceis e a gente vai subindo o nível do problema para chegar nos níveis mais complexos de equação. Mas tenha paciência que é um tema um pouquinho complicado. Bom, coloquei a equação, ó, 2x ao quadrado mais 1, que é o que a gente tirou lá, e vou colocar igual a 51. Eu fiz todo passo a passo aqui mesmo, tá? Se você quiser fazer no caderno, porque não tem muito espaço aqui para resolver, né? Aí eu preferi já aproveitar esse exercício para mostrar para vocês como é que resolve. Então o sistema é o mesmo, ó, ao contrário de mais 1, a gente coloca menos 1, não é? Então ficaria 2x ao quadrado é igual a 51 menos 1. 51 menos 1 dá 50, então ficaria 2x ao quadrado igual a 50. Aquele 2 está multiplicando, passa dividindo. Sempre tem o hábito de colocar como fração, tá? Porque dependendo da resposta, pode ser uma fração desse tipo. Então, o 50 dividido por 2, a gente escreve assim, tá? Não vai fazer igual a chave, igual tem alguns alunos que estão fazendo ainda assim. Já era para ter se apropriado dessa ideia de representação de fração, é a mesma coisa da divisão que a gente está acostumado, tá? Então 50 dividido por 2 dá 25, então ficaria x ao quadrado igual a 25. Até aqui não tem nada de novo, tá? A única coisa nova que vai aparecer aqui, do jeito que a gente estava fazendo, é que no final eu vou ter que aplicar uma outra operação para poder resolver. Então, a gente faz o seguinte, o contrário de mais, menos, igual eu fiz lá, mais 1, menos 1. O contrário de multiplicar por 2, dividir, então sempre resolvendo pelas operações contrárias. E aí no final, o contrário da potência. Qual é a operação contrária da potência? A operação contrária da potência é a raiz quadrada, por isso que eu revisei com vocês antes de chegar aqui, nessa parte, principalmente a parte das operações com potências, propriedade de potência, esse tipo de coisa, e também a parte da raiz, porque aqui a gente ia precisar saber o conceito de raiz, né? Inicialmente vai ter muitas raízes dos números pequenos, dá uma olhada lá nas aulas de raiz e tal,
Eu vou até deixar na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada e revisitar para calcular, porque tem que saber o cálculo de raiz quadrada. Bom, mas aí eu fiz a raiz, repara que estava x a segunda, eu coloquei só o x a primeira, porque agora eu estou encontrando o x elevado à primeira potência, para isso eu faço a raiz com a operação contrária. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo, que é o mesmo que elevar à segunda potência, que vai dar os 5, ou vai dar 25. Só pode ser o 5, né? 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, é igual a 5, que é justamente o número que eu coloquei lá pensando, né? E aí o que eu vou pedir para vocês fazerem? Tá, o passo a passo aí, você vai tentar resolver a equação. Eu coloquei a resposta como sendo o x no segundo jogador igual a 10. Aí fazendo todos os passos, 10 ao quadrado, tal, você vai chegar com o número 201. Se você usar 10, se você usar outro número, aí você tenta fazer e aí ver qual o valor que você vai encontrar. Mas se você usar o 10, chegando nesse número, você vai encontrar no final como x igual a 10, se os cálculos estiverem corretos, tá? Tá o passo a passo, faz o registro, tenta fazer o segundo e aí vê se vocês conseguem realizar, tá? Bom, aí a parte de tomando nota, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos ler aqui, ó. Após a resolução do desafio, na apostila que eu peguei tem um nome errado, Amigos aí, né? Eu não sei se o de vocês está assim também, que tem algumas apostilas que tem a segunda versão aí, mas vai embora, né? Vamos ler Amigos aí. Descobriram que ele envolvia, no caso o problema, né, o desafio, uma equação do segundo grau, ou seja, uma equação que tinha uma incógnita elevado ao quadrado, que é o que a gente viu lá, tá? Bom, então nesse caso a única coisa que muda é que tem que fazer a raiz quadrada no final, certo? Bom, aí tem o item 2, porque o item 1 já foi feito na primeira parte, né? O item 2 está na página 81. São dois problemas envolvendo equações do segundo grau para a gente treinar. E geralmente, por isso que eu até dei uma retomada um pouquinho naquela parte do trabalho, o conceito de área e algumas atividades do bimestre anterior nós fizemos também envolvendo área, porque é muito comum cair problemas envolvendo equações de segundo grau com área, né? Com a situação de área. Lembrando que para calcular a área de quadrados, retângulos, basta a gente fazer a multiplicação dos dois lados, resolvemos o problema, tá? Então, 2, ó, em uma chácara o proprietário irá delimitar o terreno quadrado de 64 metros quadrados para plantio de milho. Qual é a medida do lado do terreno? Então, o tamanho 64 metros quadrados, né, que é a unidade de área, só para lembrar, toda unidade de área tem metro quadrado, e a gente precisa saber qual é a medida lateral aí. Bom, eu fiz mais ou menos o desenho, como não falou a medida, já chamei aqui de x, tá? E aí a gente percebe que se a gente fazer x que multiplica x, tem o x elevado ao quadrado, é uma situação de equação de segundo grau, certo? E aí esse número vai ser igual a 64, porque é o tamanho da área. E aí nós temos que calcular a raiz, né? Que é igual a gente viu no item anterior. Então a raiz, né, alguns alunos ficam até brincando, raiz de árvore, não, esse tipo de coisa. A palavra raiz tem vários significados, né? E na língua portuguesa a gente não usa muito como a raiz do problema, alguma coisa assim, né? A gente não usa muito, mas a raiz nesse sentido aí é que número que deu origem a essa área, né? No sentido de origem. Ou seja, que número que eu multiplico por ele mesmo e que vai dar o 64. Por isso que a gente fala raiz quadrada, raiz cúbica, assim vai, mas a mais comum é a raiz quadrada. Então você vai, para achar essa medida x, você vai encontrar lá qual a medida que você multiplica por ela mesmo, ou ao quadrado, ou pode pensar no número, qual o número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar o 64, que seria a medida desse terreno aí, tudo bem? Então, é um jeito aí de fazer, não tem muito problema aí para fazer dessa maneira. O terceiro problema, uma marcenaria para quem não sabe, é o lugar que trabalha com madeira, tá? Vai fazer uma placa de madeira na forma de um quadrado e outra na forma de um retângulo. Então, são duas, tá? Ambas com a mesma área. Perceba que é outro problema de área, né? Então, mesma área significa que tem o mesmo tamanho, não necessariamente a mesma medida, tá? O mesmo tamanho quando você multiplica as medidas calculares. A medida do comprimento da placa retangular é igual ao dobro da medida do quadrado, né? E sua largura
mede 3 centímetros. Qual os valores das dimensões desconhecidas? Bom, fiz o desenho novamente aqui, né? Coloquei aqui o quadrado sendo x por x, porque ele não falou a medida do quadrado. E a do retângulo, ele falou que a medida é o dobro, então o dobro de x, né? Qual que seria o dobro de x? Se eu não sei essa medida, o dobro de x seria 2x, né? Alguns podem pensar x2, mas o mais comum é a gente colocar 2x. Já coloquei o cálculo da área que é igual ao outro, né? X que multiplica x, x quadrado, tá? E aqui a medida dessa placa retangular, né? Que é 2x e a largura 3 centímetros, tá? 2x, só lembrando que é o dobro da medida do quadrado. Multiplicando aí para calcular a área, a única coisa que dá para fazer é 2 vezes 3, que é igual a 6, e o x a gente só copia, né? Então significa que se eu substituir aquela medida x que multiplica por x, vai dar um número, e esse número vai ser a mesma coisa que 6 vezes o x, porque ele falou que é o mesmo tamanho, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou adiantar um pouquinho, as equações do segundo grau, elas são resolvidas pelo que a gente conhece como raiz, né? Raiz de uma equação. E a raiz é o ponto do valor que vai dar igual a zero. Por enquanto eu vou fazer ela igual a zero, só para vocês verem o jeito de resolver. A maioria das equações de segundo grau a gente vai pegar como igual a zero. As que não forem igual a zero a gente vai substituir, mas depois com o auxílio do GeoGebra eu vou explicar para vocês por que tem essa situação do problema que tem a ver com a origem da fórmula de Bhaskara, mas depois eu explico para vocês. Bom, vamos só resolver e vamos ver aqui, ó. X ao quadrado é igual a 6x porque ele falou que as medidas são iguais, tanto do quadrado quanto do retângulo. O que eu vou fazer? Vou fazer igual a zero. Como que eu vou fazer isso aí igual a zero, né? Esse 6x ele está positivo, o contrário está positivo, negativo, né? E aí não vai ficar nada do outro lado, nada em matemática é zero. Ou seja, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então todas as equações do segundo grau a gente vai resolver, todas não, a boa parte a gente vai resolver igualando a zero para calcular o que é chamado de raiz, tá? Bom, esse método aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos observar o que tem em comum no primeiro e no segundo termo desta equação. O primeiro termo é composto por x ao quadrado e o segundo termo é composto por menos x. O que tem em comum? O que tem igual aí? É o x, é a letra x, né? Então esse método que a gente chama essas equações de equações incompletas, toda equação que tiver essa forma a gente pode resolver dessa maneira, que é colocando o que tem em comum em destaque, em evidência. Nós falamos em matemática. O que é colocar em evidência alguma coisa? É você ver o que tem igual, colocar em destaque. O que tem igual aí nas duas é o x. Sempre que for equação desse tipo aí, você vai colocar o x em destaque, tá? E aí o que acontece? Eu vou colocar aqui dentro do parênteses números conforme eu multiplique e volte naquele primeiro termo, mas com o intuito aí de transformar essa equação do segundo grau para uma equação do primeiro grau. Eu já coloquei lá os valores e vou explicar para vocês por que ficou x menos 6 lá. Então eu coloquei evidência, abre parênteses. X que multiplica x dá x ao quadrado, que é o primeiro termo desta equação, o termo antes. E x que multiplica o menos 6 vai dar o que? Menos 6x. Então o que acontece ali? Se eu aplicar o que a gente chama de propriedade distributiva, que é o que a gente fez na aula anterior, lembra da parte de sistema? A gente fez aplicando a propriedade distributiva, eu fiz já para lembrar para vocês, e aí a gente vai perceber que volta no primeiro termo, mas com a diferença de que nesse caso, no último caso aí, eu tenho uma equação do primeiro grau e aí é mais fácil de resolver do que a do segundo, é só aplicar as operações contrárias, tá? Bom, a gente tem x que multiplica x menos 6, que é igual a zero. Quando que eu multiplico alguma coisa que dá zero? Uma dessas coisas tem que ser zero. 2 vezes 0 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, né? Então, um desses termos dá 0. No caso da equação de segundo grau, ela tem duas soluções. Ela pode ter até duas soluções diferentes, tá? Pode ser que em alguns casos tenha duas soluções iguais, mas ela pode ter duas soluções diferentes. E aqui eu vou separar as duas soluções, não é? A primeira solução é considerando a primeira parte igual a zero, ou seja, x igual a zero. Uma resposta dessa equação é zero. E a segunda parte é pegando o que está entre parênteses e colocando igual a zero, ou seja, x menos 6 igual a zero. Aí aqui dá até para fazer de cabeça, né? Eu nem fiz o passo a passo porque dá para fazer de cabeça. Que número que eu coloco no lugar do 6
e que o que nunca eu coloco no lugar do x e que eu tiro 6 e que vai dar zero. Só pode ser o 6, né? Porque 6 menos 6 é igual a zero. Ou seja, o x é igual a 6. Então eu tenho duas respostas. Para a equação, matematicamente falando, as respostas são essas. Para o problema, só pode ser uma delas, né? E geralmente nas equações a gente tem que pensar nessas situações, mas geralmente dá um número negativo, outro positivo, dependendo do problema, a gente descarta uma das hipóteses, né? Então, o que que acontece aí, ó? Matematicamente, as respostas são essas, 0 e 6. Para o problema, o zero não pode ser uma solução, porque eu não posso fazer um quadrado com medida zero, isso não existe, né? E aí eu só posso fazer a medida 6. Então, o quadrado, a medida é 6 por 6, e a parte do retângulo que está faltando, uma medida é 12, a outra é 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, as medidas dessas duas placas de madeira são 6 centímetros e 12 centímetros, tá? Só para entender, 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado, dá 36 centímetros quadrados, que é o tamanho da placa do quadrado, e o do retângulo, 12, né, que faria 2 vezes x, 12 vezes 3 é igual a 36 também. Então perceba que o formato é diferente, mas a área, quando você calcula a área, dá a mesma coisa, certo? Bom, tá aí os dois métodos, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar como lição de casa para vocês dois exercícios do mesmo caderno, do caderno da cidade. A gente vai ter que navegar um pouquinho pelo caderno. O próximo exercício está lá, hora da retomada, está na página 96, que tem a ver com o primeiro método que eu apresentei para vocês. Ele está um pouquinho diferente, mas nada que vocês não consigam fazer. Então fala assim, ó, um terreno no formato retangular tem suas dimensões indicadas na figura abaixo. Então tem a medida x e tem uma outra medida 7x, ou seja, significa que aquela medida x embaixo é 7 vezes maior, certo? É isso que significa. Sabendo que a área equivale a 175 metros quadrados, ou seja, se eu fazer a multiplicação das duas medidas dá 175 metros quadrados, determine a dimensão do terreno. Então fazendo o que, ó? A única coisa que dá para fazer para calcular a área é multiplicar o x por x, que vai dar x ao quadrado. E o 7 a gente só copia. E isso vai ser igual ao tamanho do terreno que ele deu aí. Ou seja, 7x ao quadrado vai ser igual a 175, tá? Como que você vai resolver? Parecido com o primeiro exercício que eu fiz de exemplo, né? A única coisa é que não tem só o x ao quadrado, tem o 7. Mas o 7 ele está multiplicando, não é? Não é 7 vezes mais essa medida? Então, você vai passar o 7 dividindo, vai fazer 175 dividido por 7, e no final você vai encontrar o x ao quadrado, ou seja, você vai calcular a raiz do número que está aí, né? Achando a raiz, você acha as medidas aí do terreno, tá? E o segundo exercício está na página 131 do Caderno da Cidade, tem a ver com o segundo método que eu expliquei para vocês. Aí não tem problema nenhum, é só para resolver a equação, encontrar o valor do x aí, né? Ou os valores, que pode ser 2. Então tá lá, resolva a equação 27x ao quadrado menos 3x igual a zero. Perceba que é praticamente igual aos valores que a gente fez do segundo problema, com a diferença que tem o 27 aí e tal, esse tipo de coisa, tá? Mas é a mesma ideia. Bom, coloquei a equação aqui, então nós vamos usar o segundo método, que é colocar em evidência. Além do x que aparece, né, o x sempre vai ser nesse método o fator comum aos dois termos, tem os números também que a gente pode colocar em evidência. Às vezes tem número que dá para colocar, às vezes não, tá? Mas 27 e 3 estão na mesma tabuada, está na tabuada do 3. Então, o 27 eu posso escrever por 3 vezes 9, e o 3 eu posso escrever por 3 vezes 1, não é? Então, o fator comum aí também entra o 3, porque o 27 também está na tabuada do 3 e o 3 também está. Então, eu coloquei aqui o 3 e o x, né? O x por causa de x ao quadrado e x, e o 27, que é 3 vezes 9 dá 27, e 3 vezes 1 dá 3. Então, eu posso colocar dois fatores comuns também, tá? E aí, no meio aqui do parênteses, eu vou colocar, ó, 3 vezes quanto que dá 27? O 9. E x vezes quanto que vai dar x ao quadrado? Vai ser o x, né? Então, vai ficar 9x. E o segundo termo
é só o menos 3x, ou seja, para ali ficar negativo, conforme eu multiplique, basta inverter o número. Ali está 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3x vezes 1 vai dar o 3x. Como ali está o menos, né? Então eu vou colocar o menos 1 aí, tá? Conforme eu multiplique, volta no primeiro termo. Então, olha só, 3 vezes 9 dá 27, x vezes x vai dar x ao quadrado. E 3x vezes menos 1 vai dar o menos 3x. Aí aqui eu vou separar as duas soluções e vou deixar para vocês terminarem essa parte, tá? É um pouquinho difícil, mas com o tempo vocês vão pegando a manha e depois tem os outros métodos também para poder resolver, tá bom? Bom, vamos lá. Separar as duas soluções agora. A primeira solução vai ser o número que está fora do parênteses igual a zero, ou seja, 3x igual a zero. É só passar o 3, está multiplicando, passa dividindo, você encontra a primeira resposta. E a segunda resposta é 9x menos 1 igual a zero. Então eu coloquei aqui. Aí você vai tentar resolver, só com uma atenção na segunda equação, que aí vai dar uma fração como resposta, porque na hora que você for dividir, você não vai conseguir dividir em um número exato. Então deixa em forma de fração também, tá? Os números que der para dividir, a gente divide. Por exemplo, 0 dividido para 3 dá para dividir, né? Mas 1 para 9 não vai dar. Então você deixa em forma de fração e encontra as duas respostas, tá bom? Então essa é a proposta para a aula de hoje. Façam os exercícios, né? Posta os resultados e tal, esse tipo de coisa, para quem está fazendo no remoto. E quem está fazendo no presencial, só mostrar o caderno da cidade na sua aula correspondente, tá bom? Um abraço a todos, até!